É meu convidado o Frei Fernando Ventura, uma das vozes que tem denunciado esta situação grave que se vive no norte de Moçambique. Frei, boa noite, bem-vindo. Têm sido muitos alertas, mas a comunidade internacional demora em entender o que está ali a acontecer. Será o peso do gigantesco negócio à volta das riquezas de um país que julgamos miserável, que trava até a informação? Não interessa. Boa noite, João. Boa noite aos espectadores. Estamos a viver em Moçambique, infelizmente, a repetição daquilo que não aprendemos no delta do Níger. De novo, os interesses, esses interesses que vão calando e vão calando as vozes dos 1.100 mortos, dos quase 200.000 desalojados, as vozes daqueles que não têm voz e que são só vítimas de uma guerra muito maior, que vê envolvidas grandes poderes multinacionais, grandes interesses económicos, que vêm envolvidos também gente que, apanhada na rede do desespero e da falta de perspectivas de futuro e de esperança, se deixam agarrar por este esquema que vimos acontecer no Níger, que vemos acontecer um pouco por toda a África, infelizmente, e que desta vez toca esta terra que nos toca muito, toca esta terra que a mim me toca pessoalmente, é uma das minhas pátrias de coração, toca chorar e chorar sobretudo os silêncios da comunidade internacional, os silêncios da ONU, os silêncios da CPLP, os silêncios de tantos que tinham a obrigação de falar e estão calados, obedientes e dentro dos espaços das oligarquias cleptocráticas que um pouco por toda a África foram permitindo que desesperados fossem pão e fossem pasto para forças que os podem e que os recrutam facilmente, dando-lhes um novo sentido de identidade, um novo sentido de pertença, dando-lhes uma identidade que o seu próprio país tantas vezes roubou. Hoje, a Fundação dirigida por Tony Blair, que tem um papel muito importante na denúncia destas situações, nomeadamente em África, veio também a terreiro exigir uma intervenção de uma unidade internacional, ou das Nações Unidas ou da CPLP, mas com caráter de urgência. É curioso que este apelo foi feito de manhã, até esta hora ninguém falou no assunto. Com caráter de urgência, e aqui há outra coisa que importa saber. O que temos no terreno em Cabo Delgado é um tipo de guerra de guerrilha. Nenhum exército convencional consegue combater eficazmente um tipo de guerra de guerrilha. Combate-se indo à raiz das situações, combate-se desmontando aquilo que foram todas as estruturas que permitiram chegar até aqui. Mas aí, Frei, desculpe interrompê-lo, voltamos ao negócio e aos interesses. Sim. A Madeira era retirada de Moçambique sem pagar impostos num circuito completamente clandestino, dando dinheiro a muita gente. De repente, alguém tenta controlar isso, há ataques. As pedras preciosas, a mesma coisa. E logo que se fez um negócio do gás e que se definiu que era esta ou aquela companhia, tivemos inúmeros interesses à volta desta questão. Como é que paramos uma guerra com tantas variáveis? Podemos reduzi-la a esta coisa de uma guerra entre muçulmanos e cristãos, como agora se quer fazer? De todo, e é mais uma cortina de fumo tentar fazer passar este conflito por uma guerra religiosa. Sabemos que as religiões são o melhor combustível para alimentar guerras. O que aqui está não é uma guerra religiosa. Moçambique, historicamente, é uma sociedade exemplar nas boas relações entre cristãos e muçulmanos desde sempre. A comunidade muçulmana e a comunidade cristã em Moçambique são comunidades exemplares naquilo que ao longo do tempo foi sendo o relacionamento normal. O que acontece e aquilo que o ponto inicial, se calhar, nós estamos só a pagar a fatura final de um processo que começa com as descolonizações e o período pós-colonial. As oligarquias cleptocráticas que se instalaram na maioria dos países africanos permitiram de passadeira vermelha a entrada de novos colonos que desta vez pagaram às oligarquias perfumadamente para terem liberdade de agir e liberdade de fazer todas as patifarias que lhes agradava fazer. Criou um caldo cultural, um caldo sociocultural que encaixa como uma luva naquela que é a pedagogia destes grupos jihadistas, a pedagogia da Al-Qaeda, deste chapéu grande que não corresponde a uma realidade concreta. Este caldo que parte, ou que usa populações, que usa sobretudo, é curioso que Al-Shabaab significa a juventude.
usa gente nova, usa gente capaz de combater, sobretudo usa gente desesperada de reencontrar o seu sentido de esperança e de reencontrar o seu sentido futuro. É esta gente que é manipulada por interesses, obviamente, dos novos senhores do tempo e dos novos senhores dos novos templos, que usam carne para canhão ao serviço dos seus interesses, e aqui em Cabo Delgado temos esta confluência destas duas realidades. Volto a repetir, o exemplo daquilo que aconteceu no delta do Níger. Um território, uma população inteira numa zona riquíssima, como é todo o nordeste de Moçambique, pedras preciosas, o gás em Cabo Delgado, ainda vamos ver o que pode vir a acontecer no carvão de Tete. Uma região aberta para todo o tipo de exploração, para todo o tipo de abuso de poderes e abuso de esmagamento das possibilidades de vida e de sobrevivência com dignidade das populações locais. Vamos ver se a comunidade internacional acorda a tempo, Frei Ventura. Oxalá que sim, há 3 anos que está calado e há 3 anos que estamos cumplicemente obedientes a quem manda no mundo, a quem manda na história e a quem manda sobretudo nas patifarias que permitimos que os pobres sejam vítimas. Permita-me que lhe diga obrigado pela sua desobediência também, em nome deste povo do norte de Moçambique.